Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. E antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Nas conversações, não se irrite com o interlocutor, se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada, com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre os quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus. Somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com uma resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando, uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, sim, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós, assim seja. Obrigado, Rubem. No final, vou pedir para vocês permanecerem só um pouquinho para fazer um teste, gravando com o programa do celular para ver se dá certo. Tá bom?
Ok. Vamos ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, a página 209. Eu estou sem óculos e sem televisão hoje, então peço a compreensão de todos se eu errar alguma coisa. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se uniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhes essa questão para o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Caridade e humildade. Tal é a senda, o caminho único da salvação. Egoísmo e o orgulho, tal o da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amará a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todos os profetas se acham nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco, sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo, se faça contra o próximo, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resultam nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Comentários. E irmãs, essas sábias palavras, né, do Velho Testamento, né, que se os humanos tivessem a hombridade, né, o sentimento fraterno com seus pares, com seus semelhantes, com suas comunidades, nós estaríamos num avanço tremendo. Nós estaríamos talvez até acima, não é, do plano de regeneração. Mas o que vemos é uma realidade diversa, não, meus irmãos? Seres orgulhosos, malévolos, né, contrários aos ensinamentos de Deus, do Cristo, né, com o seu lindo evangelho, tão abençoado evangelho. Então, o que nós podemos fazer, né? Estamos com esse orgulho exacerbado, esse egoísmo, né? Que é como foi pregado na palavra aí, que é a via da perdição, né? Isso uma afirmação tão pesada para nós. Mas os humanos deveriam ter vergonha e quando fossem ler a mensagem do Evangelho e se deparassem com esses ensinamentos tão poderosos, não, Fred e irmãs? Considerando-se que os demais outros mandamentos, né, seriam já mais voltados à melhoria dos relacionamentos humanos, né, o respeito à propriedade, respeito à família, né, e aos deveres e às boas atitudes, não, meu irmão? Vamos primar aí, né, pela via da salvação, né? Tentarmos ser caridosos e humildes no trato com nossos semelhantes. Esse
é o nosso objetivo primordial para a nossa ascensão espiritual. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Não, Fred, obrigado. Então, enquanto eu estava lendo, depois que o Rubem fez os comentários dele, me veio duas coisas, né? Jesus, ele sintetizou tudo, né, em amar a Deus e amar o próximo sobre ti mesmo. Então, se a gente tentar enxergar nas entrelinhas, amar a Deus sobre todas as coisas, o que está nos dizendo? A questão do desapego às coisas materiais. As coisas materiais, elas são instrumentos, as situações, o dinheiro, enfim. Tudo isso é um instrumento para que a gente se aperfeiçoe nessa vida. E a segunda coisa, né, é a caridade. E sem caridade, realmente não tem salvação. Mesmo que a gente tenha todo o conhecimento do mundo, que a gente conheça toda a doutrina espírita, todos os livros do Chico, enfim, se a gente não aplicar nada disso, não serve para nada, porque a gente deve sempre honrar os conhecimentos com a prática. E a gente percebe que é até simples, né? Você pensar, bom, desapego e caridade. Mas quanto difícil é fazer essas duas coisas, né? E quando o Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 900 e alguma coisa, acho que é 909, alguma coisa assim. Kardec diz assim, olha, né, as pessoas têm necessidades diferentes, né? O que é suficiente para um pode não ser para outro, né? Né, parafraseando assim, pensando, para quem não tem um prato de comida, né, ter uma refeição é um motivo de felicidade, mas para quem já tem isso, né, como que a gente pode estabelecer um denominador comum do que é felicidade, já que, né, as condições para sermos felizes varia ao infinito, dependendo de quem somos, né, de onde estamos, em que momento vivemos, né? E o Espírito de Verdade dá uma resposta assim muito simples, mas, né, de uma beleza e de uma profundidade assim incríveis, né? Para a vida material, a posse do necessário. E todos nós aqui temos o necessário. Não nos falta, todos nós temos um teto sobre as nossas cabeças, temos comida na geladeira, nossas contas pelo menos estão pagas na medida do possível, mas no que a gente se debate, né? O supérfluo, né? E se nós formos pensar em todos os homens e mulheres que derrapam nas tentações, né? Me veio à cabeça os políticos, né? Eles se batem sobre o quê? Sobre o supérfluo. Então, isso assim, eu falo sem julgamento, porque eu acredito que se eu tivesse numa posição de mando, de poder, eu poderia fazer como eles fazem ou até pior. Vai saber. Graças a Deus eu não estou numa posição dessa, né? É por isso que muitas vezes o nosso livre-arbítrio ele vem, de certa forma, limitado. Porque quanto menos possibilidades materiais, menos chance você tem de derrapar, né? E o Espírito da Verdade fala, né, quanto à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila, né, a gente cumprir as nossas obrigações, né? Aí eu junto aquela pergunta 919A do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho diz que ele se examinava todas as noites, né, para se conhecer, né, que o
um homem da antiguidade sábio disse, né? Conhece a ti mesmo, né? E Sócrates não inventou isso. Estava escrito lá no templo de Apolo, em Delfos, né? E muitas vezes essas coisas pequenas, um jeito de falar, mas grandiosas a gente não consegue fazer. Porque conhecer a nós mesmos, examinar o nosso dia, né? Um dia ou outro eu consigo fazer isso, mas geralmente eu tendo a ser meio perdoador comigo mesmo, meio leniente comigo mesmo, né? Ah, eu devia ter sido um pouco mais paciente. Ah, mas eu fui provocado. Ah, então a gente vai juntando essas racionalizações de fuga, né? Sendo que Santo Agostinho dizia: inquira-se, pergunte-se a si mesmo, né, se fez o mal para alguém. Alguém tem alguma coisa para reclamar de mim hoje? Será que eu eu fiz uma coisa que desagradou alguém? Ah, mas a gente vive um mundo de provas e expiações, a gente está sempre desagradando alguém. Mas a questão é, na minha consciência, ficou gravado alguma anotação de algum comportamento meu? Porque daí a gente não consegue se enganar. E mais, eu fiz o bem? Ah, eu fiz o bem, eu ajudei fulano, mas eu ajudei tudo que eu poderia ajudar. A gente ajuda, mas ajuda meio mais ou menos, né? Meia boca. E por fim, a fé no futuro. A fé que dias melhores virão, que nós estaremos melhores e os nossos semelhantes também, porque a lei de progresso se aplica a todos. Então, nós temos que pensar, por mais caótico que esteja o mundo, daqui a algum tempo vai estar melhor. E nós vamos estar melhores, também os nossos irmãos, mesmo aqueles mais envolvidos com o mal, também estarão. Porque a lei é de progresso para todos. Né? Todos um dia serão cristos planetários. Daqui milhões, bilhões de anos, sei lá. Não importa quanto tempo vai demorar, né? A questão é que muitas vezes a gente foca sempre as coisas no resultado, né? Você conhece a doutrina espírita, você quer ser anjo ontem, né? Mas você não quer passar pela pressão. É, o Haroldo Dutra Dias ele fala, né, que o anjo ele é feito de adamantium, né? Fazendo pensando aí no Wolverine, né? Porque ele recebeu muita pressão, ele cresceu muito, suportou tanta coisa para virar, entre aspas, anjo, um espírito iluminado, né? Imagina nós vivemos aí vidas dificílimas, né? Abrindo mão de tantas coisas, nós não estamos preparados para isso. A natureza não dá saltos e nós também não. Bom, eu falei um pouco mais, vou abrir para as considerações finais antes da gente passar para as vibrações. Eu tenho, irmãos, aqui um ensinamento muito condizente com a nossa leitura. Enquanto colocarmos dentro de teremos que sofrer o jugo forte que está sobre nós todos. Se quisermos entrar no jugo leve, amor e caridade, modificaremos nossa vida, saúde, relações até econômicas, porque nos tornaremos pessoas mais simpáticas. Rico é aquele que tem maior amor no coração do semelhante. Interromper um pouco, Rubens? Você conseguiu concluir? Vamos lá. Vamos fazer as nossas vibrações, então.
agradecendo a Jesus por estarmos aqui juntos. Em agosto, salvo a memória, completamos aí 3 anos do Evangelho no Lar aí. Durante a pandemia, fizemos aí uma maratona todos os dias e foi fantástico. Praticamente me salvou, né? Porque foram tempos difíceis e graças a Deus, né, temos essa oportunidade de estarmos na medida das nossas forças, ainda que pequenas, acanhadas, limitadas, espalhando um pouco do bem, porque assim, debatendo, conversando, e quando a gente fala alguma coisa, né, os ouvidos mais próximos são os nossos, então a gente está reafirmando tudo isso para nós mesmos. Quem sabe, em cada uma dessas conversas, né, uma sementinha dos ensinamentos do Evangelho tenha penetrado um pouco mais fundo, não só nas nossas mentes, mas nos nossos corações. Então, em agradecimento a esse muito que recebemos, perdão, vamos então pedir pelos nossos irmãos mais desafortunados, inicialmente, aqueles que saíram da vida física pela infeliz porta do suicídio. Você que está em casa, que nos escuta, nos vê pelo YouTube, adote um suicida. Veja alguém que, infelizmente, chegou a esse comportamento tão ruim para essa pessoa mesmo e para sua família, e faça preces constantes por esse suicida. Chico Xavier tinha um caderninho que ele anotava o nome dos suicidas pelo que ele acompanhava do jornal, né? E ele ficava durante bastante tempo fazendo prece por cada um deles. E certa vez que ele estava num processo de dor bem aguda, que Chico tinha vários problemas de saúde. Um jovem desencarnado entrou pelo quarto dele e, né, Chico olhou e falou: mas eu não te conheço, eu estou nesse seu caderninho aí, graças a você eu consegui ser resgatado, né? E foi lá e aliviou a dor do Chico. Então tudo bem que a gente faz, uma hora ou outra, ele se torna o nosso advogado para quando a gente precisa. E a gente sempre, durante muito tempo, a gente vai precisar ainda de todo esse bem que a gente faz. E é importante que a gente faça esse bem desinteressadamente. E que forma melhor de fazer esse bem de maneira desinteressada quando nós não vemos aqueles a quem beneficiamos? E vamos então pedir preces pelos os nossos amigos, a Carla, a Juliana, a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno, o Clóvis, o Luiz Roberto, o Fred, o Charles e tantos outros, que todos esses irmãos recebam o auxílio necessário. Peçamos também pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que estão em posições temporárias desse poder, que eles possam restabelecer a paz e mantê-la, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho que Ele nos indicou, simples, porém difícil, mas possível, porque Ele disse que Ele venceu o mundo. E disse para nós que nós pudéssemos ter bom ânimo para também vencê-lo. E assim vamos fazer. De qualquer forma, e a passos pequenos, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Para esse final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco.
Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare, nos abençoe sempre. Obrigado a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Boa semana. Obrigada. Fiquem com Deus. Vocês